Bom dia pessoal, tudo bem? Sou Guilherme Carvalho aqui da clínica Endonet. Bom, estou fazendo esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre como o balão intragástrico pode te ajudar no emagrecimento. Bom, o balão intragástrico ele tem três funções principais que a gente gosta de elencar. Primeira função, como ele é inserido no fundo gástrico e ele é preenchido com soro fisiológico a ponto de preencher ali 50 a 60% da sua capacidade gástrica interna, então a primeira função dele é restringir o volume alimentar. Então você não vai conseguir comer a mesma quantidade de alimentos que você comia antes, porque você já tem um balão ocupando cerca de 50 a 60% do seu volume gástrico. Além disso, o balão, vamos lembrar que o teu estômago vai tentar digerir o balão, que a gente fala da fase adaptativa. Então, como ele não consegue digerir o balão, ele diminui o movimento peristáltico, que é um movimento de pressão e de ondulação, que é o que ajuda aí na tua digestão. Então, a sua digestão fica mais lenta. Então, ele também te auxilia na saciedade prolongada. Por quê? Porque você vai ficar com o conteúdo no seu estômago por mais tempo. Então, com isso, você vai se sentir saciado por mais tempo. O balão, ele fica pela posição no fundo gástrico, produzindo de uma forma sequencial um hormônio chamado grelina, G1. Esse hormônio é o hormônio responsável pela saciedade. Então, principalmente na fase inicial do tratamento, você vai se sentir saciado de forma constante. Então é onde os pacientes falam que não sentem fome fisiológica. Bom, falei aqui das três funções principais que o balão vai te auxiliar no emagrecimento. Mas não é só isso, porque também a gente tem a fome emocional, que eu já falei em outro vídeo aqui, inclusive. Então a gente tem que conseguir compreender a diferença do que é a fome fisiológica e do que é a fome psicológica, a fome emocional, para que dessa forma a gente consiga entender melhor como funciona ali esse nosso sistema. Então a fome fisiológica é a necessidade do organismo de reposição de nutrientes, vitaminas, minerais, de uma forma geral. Então, essa fome, o organismo ele vai te dar, você vai sentir a boca ácida, azeda, você vai sentir fraqueza, você vai sentir não vou descrever como um vazio porque é muito pejorativo, mas você vai sentir ali um incômodo no estômago. Então ali eu elencaria como um dos principais sintomas ali da fome fisiológica. Aí a gente tem a fome emocional, fome de alguma coisa muito específica. Você passou por um local, sentiu um cheiro, então você fica com vontade de comer aquilo. É aquela fome noturna, então você acorda de madrugada, ou você tem que comer à noite antes de dormir, ou você já acorda querendo comer alguma coisa. Então são momentos em que a gente naturalmente não sente fome, porque o organismo está desacelerado ou desacelerando, ou iniciando a aceleração. Então a gente não sente fome naturalmente nesses períodos, então a gente aí tem um link que pode ser emocional ou psicológico. Então o balão ele vai te ajudar também nesse processo, por quê? Porque durante esse período você vai estar acompanhado por médico, você pode também estar acompanhado por um psicoterapeuta, por nutricionista. E isso vai fazer com que você tenha uma melhor compreensão de como funciona o teu organismo e como funcionam os aspectos alimentares e psicológicos. Então a ideia é que você consiga, nessa fase em que você está com o balão, com que você consiga também, além do emagrecimento, ter uma reeducação alimentar. E assim você vai conseguir, além de tudo isso, ter uma melhor manutenção do peso lá no final do teu tratamento. Aqui na Clínica Endonet, a gente costuma, além de dar esse acompanhamento para o paciente é inserido em um grupo do WhatsApp, onde tem, acho que hoje, quase 200 pacientes, mais ou menos, que estão em tratamento com balão. Então, conseguem trocar muitas informações entre si. Além disso, a gente ainda tem outro ponto, que é o acompanhamento que a gente dá para esse paciente, que ele é muito personalizado. Então, o paciente tem o telefone pessoal do Dr. Guilherme Antonietti, da enfermeira Marcela. O paciente que faz o acompanhamento comigo também tem o meu telefone pessoal, e quando faz com a nutricionista também tem o telefone dela pessoal. Então, ou seja, a gente dá aí um respaldo para o paciente durante o tratamento muito grande. Então, o paciente, ele não está tendo a perda de peso efetiva, não está conseguindo. Então, ele passa pelos profissionais para ele ter a compreensão do que está acontecendo. Faz exames para uma avaliação mais aprofundada. Então, por exemplo, a gente já sabe que a falta da vitamina D, ela prejudica o emagrecimento.
A gente já sabe que algumas relações hormonais também prejudicam o emagrecimento e elas dependem de vitaminas e nutrientes também para terem uma melhor produção. Então, se necessário, a gente entra com essas reposições para que o paciente volte a ter uma perda de peso efetiva e eficaz. Além disso, o Dr. Guilherme Antonietti também entra em alguns momentos de forma protocolar ou de forma individual e muito personalizada, com medicamentos para auxiliar o paciente nisso. Então, medicamentos para acelerar o metabolismo, medicamentos para diminuir a retenção de líquido, medicamentos para dar ainda uma saciedade mais precoce do que naturalmente ele vem tendo, medicamentos para auxiliar na queima de gordura em regiões mais específicas, como região abdominal, por exemplo. Então, a gente vai dando esse acompanhamento para o paciente, vai conseguindo fazer com que o paciente tenha uma sequência de perda de peso positiva. Junto disso, a gente vai trabalhando com o paciente para que ele consiga compreender essa mudança de hábitos alimentares que se faz tão necessária e obrigatória. Então, o paciente ele vai compreender que não é sendo radical, não vai parar de comer tudo que quer, não vai ter uma dieta hiper restritiva. O paciente ele vai comer de tudo, só que ele vai aprender a comer de forma adequada. Então, esse é o trabalho feito por mim e pela nutricionista ali principalmente. Então, a nutricionista vai fazer um exame chamado bioimpedanciometria, onde ela vai compreender o que o paciente está tendo de ganho de massa muscular ou perda, ganho de massa magra ou perda, o que o paciente está tendo de ganho de gordura ou perda, ganho ou perda de líquido retido, gordura visceral, como está o seu metabolismo, e através dali ela vai conseguir ter uma prescrição da dieta muito específica e muito satisfatória. Além disso, quando o paciente vem aqui passando comigo, a gente vai compreendendo aspectos da vida do paciente de uma forma mais profunda, para entender alguns transtornos ou compulsões alimentares, para entender os gatilhos emocionais, para ter a compreensão de tudo aquilo que pode estar levando a pessoa a uma ansiedade mais elevada ou a um estresse mais elevado. Dessa forma, a gente faz o tratamento mais profundo para fazer com que esse paciente consiga ter uma melhor perda de peso nesse momento e no futuro fazer com que esse paciente tenha uma manutenção dessa perda de peso. Então é extremamente importante a gente entender que o tratamento ele é um todo. Então não é só colocar e tirar o balão. Isso vai te ajudar para você ter uma perda, claro, mas você não vai conseguir ter uma perda de peso tão efetiva. Não é só colocar e tirar o balão e depois está tudo certo. Não, a gente precisa ter as mudanças adequadas. Então aqui a gente vai trabalhar isso de uma forma geral. Então, respondendo aí a pergunta central dessa live que eu abri, que é no que o balão intragástrico pode te ajudar no emagrecimento, então a resposta é essa: pode te ajudar dando saciedade precoce, prolongada, inibição do apetite, principalmente nos primeiros meses, te ajudar, além disso tudo, colocando você dentro de um contexto onde outras quase 200 pessoas estão participando contigo do mesmo programa e na mesma clínica. Além disso, você vai ter o respaldo médico, da enfermagem, psicoterapêutico e nutricional, o que vai te ajudar de uma forma bastante abrangente na perda de peso e na manutenção desse peso depois. Se você tiver qualquer dúvida, você pode encaminhar para a gente aqui mesmo no Instagram, pelo WhatsApp 13 40 42 20 23, no nosso Facebook, que é @clinicaindonet, ou agendar uma consulta com o Dr. Guilherme Antonietti e pessoalmente ou por vídeo ele vai te explicar muito mais profundamente do que eu estou explicando, de uma forma mais adequada também, por ser médico, obviamente, e você vai conseguir ali ter todas as suas respostas sobre o tratamento e mais clareza de quando iniciar o tratamento e qual vai ser o ideal, se é o de 6 meses, se é o de 1 ano, ou se é a bariátrica por endoscopia, ou se você já fez a cirurgia bariátrica e o balão está contraindicado, se é mais indicado fazer ali uma correção da anastomose e também do volume gástrico através da sutura endoscópica ou plasma de argônio, por exemplo. Ou se o mais indicado no teu caso pode ser fazer o acompanhamento somente ali com a equipe multidisciplinar e o uso de medicamentos. Então, enfim, a gente tem uma série de tratamentos, eu tenho certeza que algum deles vai conseguir te atender e vai conseguir ser bastante efetivo no teu caso, tá bom, pessoal? Estou sempre aqui à disposição. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.